Graça e paz, aqui é o pastor Djalma, da Igreja Batista Livre do Vale. Sou amiga da irmã Luciana, toda a família, tem um ministério bonito, né? Somos irmã em Cristo e amigo. E fui convidado, né, para participar desse canal, desse tema tão glorioso, né, tão importante, tão atual. O perdão traz salvação, né? O perdão salva. E eu estou assim honrado, né, por poder participar. E nós vamos ler na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, e Marcos, capítulo 11, versículo 25. Marcos, capítulo 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoe, para que também o Pai de vocês, que está no céu, perdoe os seus pecados. Então, esse versículo que nós lemos fala que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados pelo Pai Celestial. Num outro versículo, Mateus 5, 23, 24, fala acerca de oferta. Se nós formos ofertar e tivermos alguma coisa contra alguém, nós temos que ir consertar para ofertar. Ou seja, se eu não pedir, se eu não perdoar, a minha oferta também não vai ser aceita. Então veja aqui, se eu não perdoar, não vou ser perdoado por Deus. Se eu não for perdoado por Deus, também não vou ser salvo. O segundo, a minha oferta não vai ser aceita. Entra a prosperidade. Então é um assunto extremamente importante. Estou aqui com a camisa do evangelismo, né, que a gente faz na ação social. De 15 em 15 dias a gente faz o evangelismo com morador em situação de rua. Então a gente usa essa camisa do exército, né? E nós devemos pensar como um militar, uma estratégia militar. É guerra. Eu preciso vencer essa batalha. Eu preciso perdoar. Até porque o cristianismo, a essência do cristianismo é o amor. Deus é amor. E nós conseguimos cumprir toda a lei, cumprindo quando nós seguimos 2 mandamentos, obviamente com a ajuda do Espírito Santo. Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu preciso me amar, eu preciso amar o próximo e preciso amar a Deus. Então eu preciso perdoar. Eu vou meditar aqui uma parábola que fala na realidade é um ensinamento, está no livro de Mateus, capítulo 18. Tem um ensinamento, Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 22, que Jesus está ensinando os discípulos. Ele fala acerca do perdão. Se seu irmão pecar contra ti, aí em particular, conversa. Se ele aceitar, ganhou seu irmão. Se ele não aceitar, chama mais 2 ou 3 testemunhas. Se ele também não aceitar, leva o caso para a congregação, para a igreja. Se não aceitar, aí fala que ele é como gentio, publicano, né? Aí Pedro, que tinha assim, um temperamento um pouco assim estressado, ele perguntou a Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? E Jesus falou: 70 vezes 7. E Jesus trouxe a parábola do credor incompassivo, que ele devia ao rei, um servo ele devia ao rei, 10.000 talentos. E o rei falou que ia vender a esposa, o filho, colocá-lo na prisão até ele poder pagar. E ele diz aqui no versículo, capítulo 18, versículo 26 de Mateus: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Esse rei representa o Pai Celestial. Esse servo, os seres humanos. Aí, logo em seguida, quando ele sai, o conservo dele também tinha uma dívida. Só que era bem menor. Era 100 denários. E
o conservo dele fez a mesma coisa. Versículo 29. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então ele não houve amor. Amar o próximo como a si mesmo. Quando ele estava na situação, ele lembrou da família, lembrou dele e foi, se humilhou perante aquele rei, prostrou-se, reverenciou e o rei perdoou. Mas quando chegou na vez dele, ele não perdoou. E aí levaram o caso até o rei. E no versículo 34, o rei ficou indignado e disse: o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Olha bem, eu gosto muito de matemática. Vamos passar a dívida do servo, né, que foi perdoado pelo rei. A dívida dele era 10 mil talentos. Aproximadamente hoje, 60 milhões de reais, trazendo para a nossa moeda. O conservo dele devia 200 denários, trazendo para os nossos dias, que um denário equivalia a uma dracma, um dia de trabalho. Aí eu fiz uma média, quanto ganha uma diarista hoje? De 85 a 200 reais. Eu botei para 200 reais. Então 200, 100 vezes 200, 20 mil reais. Devia 20 mil, ele não perdoou. Ele devia 60 milhões, foi perdoado. Aí trazendo para nossa situação, a nossa dívida foi paga ali na cruz do Calvário. Mas se eu tivesse que pagar a dívida que Jesus pagou na cruz do Calvário, qual é a minha dívida? O preço, a morte do Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a minha dívida foi paga com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então é algo extremamente importante o perdão. Então aqui nós falamos, se não perdoar, a oferta não é aceita, não tem prosperidade. Se não perdoar, Deus não perdoa. E esse versículo traz para, no capítulo 18 de Mateus, versículo 35, final dessa parábola do rei com o servo e o conservo, fala assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, aqui está dizendo do juízo final. Se eu não perdoar, não vou participar do arrebatamento. E no juízo final, do mesmo jeito que eu não perdoei, eu não vou ser perdoado. Então é algo extremamente sério. Como resolver? Então, como perdoar? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Eu vou abrir aqui a Bíblia para nós lermos. Se porventura alguém estiver ouvindo essa palavra, que o Espírito Santo possa ministrar essa palavra no seu coração, que o perdão traz liberdade. Ser livre, seja livre. Essa carta que eu vou ler aqui, esse versículo nessa carta, Paulo estava preso. Ele preso e ministrando ao coração de quem estava livre. Ele preso, e no tempo do Império Romano, a prisão teria pena de morte. Segundo a tradição, Paulo foi decapitado, né? Então, o que acontece? Então, eu preciso perdoar. E essa carta que ele escreveu, uma das quatro cartas que Paulo escreveu em prisão, e essa carta, Filipenses, chamada Carta da Alegria. Paulo, em prisão, estava escrevendo a Carta da Alegria. Muitos estão livres, estão tristes por não perdoar. O céu está de bronze, as bênçãos não estão passando, não está prosperando. E, segundo a parábola que nós lemos, nem é salvo. Está congregando, participando dos cultos e não é salvo ainda, por conta do perdão. Então, aí vamos ler aqui Filipenses 13, 14. Irmão, quanto a mim, julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, são 3 verbos que nós vamos meditar aqui, para nós alcançarmos essa bênção de perdoar. Porque o Evangelho é amor. Deus é amor. A essência do cristianismo é amor. E amar é uma atitude. Eu dou o primeiro passo e Deus coloca o chão. O perdão também é atitude. Eu dou o primeiro passo e Deus coloca o chão. Então, primeiro verbo, esquecer, passado. Esquecer de toda mentira que falaram de você, toda ofensa, toda raiz de amargura. Esquecer. Como? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, chorando na presença do Senhor. Eu preciso ser livre. Romanos 12, 2 diz para renovar nossa mente pela palavra. João 17, 17 diz para que a palavra, ela santifica, nos separa dessas imundícias, dessa sujeira, tudo que tem no mundo. E santifica também a nossa mente, tira tudo que não provém de Deus. Asaf, no Salmo 73, ele estava preocupado, estava até tipo uma depressão, porque ele via os ímpios prosperando. Como acontece no nosso dia, pessoas agindo de má fé, com